Solicitamos às senhoras e os senhores que desliguem o som dos seus microfones e aparelhos celulares. Pedimos ainda que não se esqueçam de anotar seus nomes no bate-papo chat para registro das presenças e confecção dos diplomas, principalmente aqueles que colocam apenas o prenome. Então, nós precisamos do nome e do sobrenome no chat para que nós possamos fazer o registro e, posteriormente, expedir o certificado. Hoje, 16 de agosto, associados e convidados reúnem-se na modalidade presencial e virtual na rede mundial de computadores, internet, na plataforma Zoom, para a apresentação da palestra O Processo de Independência do Brasil no Pará, a ser ministrada pelo nosso confrade, coronel aviador Marco Túlio Freire Batista, dentro do projeto Brasil 200 anos de Independência. Destacamos as presenças nesta sessão do general de brigada, perdão, general, senhor errar o seu nome. Oliveira Souza. José Oliveira Souza, do Clube Militar, do senhor Wilson Debeli, delegado da ADESG, seção Rio de Janeiro, e o nosso presidente, general Berro. E chegando agora o nosso desembargador, Esteves Torres. General Rui Moura, da internet. Aí no meio virtual, nós temos a presença do general Rui Moura, diretamente de Portugal. E do general Stoffel. General Stoffel. Nosso primeiro vice-presidente, general Stoffel, também no meio virtual. Bom, o presidente do Instituto realizará a abertura da sessão. Boa tarde a todos, meus amigos e amigas, senhoras presentes aqui. Muito obrigado pelas presenças aqui. Temos aqui a Liga da Defesa Nacional também, né? O nosso Clube Militar, desembargador, boa tarde. Novos associados, professor Carolina, que vai ser nossa associada aqui também, né? A DESG e os nossos confrades que estão aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Aqui na internet, eu estou olhando aqui para a câmera, não consigo olhar quem está lá, né? Mas quem está aí na internet também, boa tarde. Desta forma, com alegria, damos abertura para mais uma sessão do nosso projeto 2022, Brasil 200 anos da Independência. Então, declaramos aberta mais esta sessão. E antes do nosso secretário continuar, que ele dá os avisos, eu também tenho avisos. Eu tenho 2 avisos muito importantes que eu preciso falar para quem está aqui, mas para quem está aí na internet também. Então, o primeiro deles, eu já falei, já estou repetindo, é o nosso livro, Brasil 200 anos. Como eu já falei, já tive a oportunidade de me expressar, a gente deixa a modéstia, abre a corda ali, dá um pontapé na modéstia, joga ela lá embaixo pela janela, porque o nosso livro está muito bom. Mandei pela internet, quem está no nosso grupo, a ligação, a conexão para entrar, para ver o PDF, é chamada, no jargão técnico, é chamada de boneca, é o rascunho. É o último rascunho, para que cada um dê uma olhada no seu texto. Ali só está o texto no miolo, não está a capa. A capa já foi mostrada anteriormente. Então, nós temos o prazo até hoje, agora já são 2h30 da tarde, a essa altura do campeonato já deve estar na gráfica, já deve estar imprimido. Portanto, eu usei muito aquela expressão dos nossos irmãos aqui de língua hispânica, né? Que pinchou, pinchou, quem não pinchou, não pincha mais. Ou seja, quem corrigiu, corrigiu, quem pegou, pegou, quem não pegou, agora não tem mais jeito. Agora, se tiver algum erro, eu ainda disse ontem à noite, ontem às 11 da noite, quando mandei isso pela internet, 11 e pouco da noite, ainda daria para fazer alguma correção. No meu caso, eu achei um S faltando lá, já coloquei o S. Então, se tiver algum erro agora, paciência. Não vai ter, não vai empanar o brilho do nosso livro, que está maravilhoso. Nosso livro será lançado no dia 1º de setembro. Então, repito, será no Clube Militar, não aqui, lá na Lagoa, no nosso dia solene, após a apresentação do Balé Brasil e antes da nossa feijoada. Portanto, quem estiver lá ganhará o seu livro, nós vamos anotar quem entregou, e ao final da feijoada, que eles almoçarem, para não ter que ficar carregando um livro na feijoada, na saída, recebe. Nós vamos levar exemplares para distribuir no percorrido, lá em São Paulo, nas cidades que a gente vai visitar.
Após isso, estará disponível aqui no Instituto para quem mora no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro, vem aqui buscar. Quem mora fora do Rio de Janeiro, que esteja com o seu endereço, vai ter que arcar com o custo do frete. Nós não temos como pagar o frete. Então, quem mora fora do Rio de Janeiro vai pagar o frete. Isso tudo nós vamos divulgar. Não há necessidade das pessoas ficarem mandando mensagem para mim, dizendo, eu quero um exemplar. Vai ser distribuído, não tem problema. Tá? Apenas mantenha o seu endereço atualizado. Endereço físico e o endereço eletrônico, porque as comunicações serão feitas via eletrônica. Isso quanto ao nosso livro. Segundo aviso que eu tenho a satisfação de transmitir agora, amigos que estão na internet, prestem atenção. O nosso 13º Encontro Internacional de História sobre as Operações Bélicas da Guerra da Tríplice Aliança será realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro, na cidade de Chuí, fronteira com Chuí do Rio Grande do Sul, Chuí no Uruguai. Nós vamos organizar a comitiva do IGHMB, que é a comitiva brasileira. A cidade mais próxima que tem avião para a gente ir é Porto Alegre ou Pelotas. Mas eu estive olhando os preços e tudo, nós vamos organizar, já estou organizando. Então, eu digo, não saiam correndo para reservar o hotel, a cidade é pequena. Nós estamos reservando e nós teremos um preço especial. Haverá um preço especial para a comitiva do IGHMB em Chuí, no Uruguai. Então, nós vamos sair de Porto Alegre, numa van, né? O ideal seria um ônibus, né? Mas eu não sou muito otimista de que a gente tenha efetivo para um ônibus. Fizemos um percorrido aqui em Minas, deu metade do ônibus. O ônibus tinha 24 lugares. Então, nós vamos ficar com uma van de cerca de entre 10 e 15 passageiros, isso aí. Eu reservei lá já os hotéis, já está tudo acertado, e nós vamos dividir. Essa será a comitiva. Quem quiser ir por conta própria, faça-o, mas não nos tumultue depois. Então, aguardem que eu vou informar. Então, eu desejo saber, a primeira pergunta que eu vou fazer, vou enviar via internet. Quem tem interesse em ir ao Uruguai? Então, irá a Porto Alegre, vamos ter um hotel em Porto Alegre, para ficar na véspera, e no dia 15 sairemos de Porto Alegre até Chuí, na nossa van. Participaremos do encontro nos dias 16, 17 e 18, no dia 19 nós retornaremos. Bem, este é o 13º encontro de história, encontro de internacional e integral de história sobre as operações bélicas da Guerra da Tríplice Aliança. Bem, então, dito isso, damos início à nossa jornada. Secretário, por favor, pode continuar. Se quiser fechar a janela, estiver incomodando, você fecha. Alguns avisos administrativos. Mais uma vez, solicitamos que coloquem os nomes na lista de presença. Não se esqueça de anotar seus nomes no bate-papo. Então, por exemplo, ali tem assessor cultural do CMN. Eu gostaria do nome desse assessor. Tá? Lembrando que, a partir de 1º de setembro, a Secretaria estará recebendo a correspondência eletrônica, tá? Via correio eletrônico, com o nome completo, o número da cadeira do associado, o endereço para recebimento de correspondência com o CEP, o número de telefone celular e o CPF. Então, apenas a partir de 1º de setembro. Não enviar pelo Zap, porque o Zap é pago e o e-mail fica registrado. E antes de passar a palavra ao nosso palestrante, só matar uma curiosidade. Ao sair de casa hoje, eu notei assim, um certo olhar estranheza para com a minha vestimenta. E principalmente aqui. Então, eu vou parafrasear um antigo cadete da Academia das Agulhas Negras, com o qual eu tive a oportunidade de conviver nos anos de 76 e 77. O vermelho da minha camisa é o vermelho das cores da cavalaria. Qualquer outra injunção é errada. É o vermelho da cavalaria. Mas vamos lá. Teremos agora a palestra O Processo de Independência do Brasil no Pará, a ser ministrada pelo nosso confrade Marco Túlio Freire Batista. Leitura do extrato resumido. E olha que ele resumiu bastante, hein? Marco Túlio Freire Batista, coronel aviador da Força Aérea Brasileira, bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea, bacharel e licenciado em História
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Planejamento e Implementação e Gestão de Ensino à Distância, pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Ciências Aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea. Doutorando em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coronel Marco, Coronel Batista, o senhor terá 60 minutos e serão balizados pelos cartões. Verde, quando faltarem 30 minutos. Azul, quando faltarem 15. Amarelo, quando faltar 10. E vermelho, quando faltar 5. 1 minuto, nem vou dizer, porque a senhora já sabe que está na hora. Lembro que os últimos 3 palestrantes acabaram antes. Ó, com as senhoras e senhores do Coronel Batista. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença aqui no auditório e no meio virtual também. E é uma felicidade para mim estar aqui com os senhores para falar sobre o processo de independência do Brasil no Pará. Eu tenho um pouco de medo de saber o que acontece depois do cartão vermelho, mas eu não vou perguntar. Eu pediria para projetar o PowerPoint, por favor. Fala mais perto do microfone. Então, nosso processo de independência do Brasil no Pará. Antes de abordar esse tema, que é muito específico, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a historiografia tradicional da independência do Brasil. Próximo slide, por favor. A historiografia tradicional da independência ela foi gestada sob a égide da primeira fase do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi fundado em 1838. Dessa maneira, o Instituto tinha a missão de normatizar uma história com base no debate sobre o nacional. Assim, o Estado Nacional brasileiro foi visto sob a ótica da continuidade neste período. O que seria essa ótica da continuidade? Ou seja, a totalidade do território colonial português na América passado para o território do Império, graciosamente, como se fosse uma herança de pai para filho. Dessa maneira, relegou-se importantes questões. Primeiro, a integridade do território, ocorrência única na América Latina e não se deu sem lutas. Segundo, os antagonismos políticos vigentes, ou seja, o embate entre os diferentes projetos de futuro dos partidos políticos, das facções políticas, que foi relegado ao esquecimento. Acresce que a historiografia da independência do Brasil ela foi centrada no Rio de Janeiro. Aqui no Rio se localizou a corte de Dom João a partir de 1808 e a de Dom Pedro após a independência. Aqui se arquivou toda a documentação que saía da corte para as províncias e das províncias para a corte. Esta documentação é que foi utilizada quase com exclusividade nesse período para a historiografia da independência. Consequentemente, a historiografia da independência encobriu os matizes dos processos regionais, o relacionamento da capital das províncias com seus interiores, o que ocorria nas províncias, nesse período, acabou ficando por fora desta historiografia. A essa análise historiográfica, acresce também o caso especial do Pará, ou seja, a versão divulgada por Lord Cochrane, que trata do ardil da esquadra imaginária. O que seria isso? A história contada por Lord Cochrane, nos documentos, né, da sua conquista, as suas conquistas na Bahia, chegando até o Maranhão, e do Maranhão enviando um único navio, o Brigue Dom Miguel, rebatizado Maranhão, comandado pelo capitão-tenente Greenfield, e com uma correspondência sua, encaminhada ao governo da província, informando que estaria com a esquadra imperial fora da barra da cidade de Belém e bombardearia a cidade caso não fosse aderida à independência.
Assim, as autoridades se reuniram em assembleia e resolveram aceitar, né, a independência do Brasil, aclamando a adesão em 15 de agosto de 1823. Essa história contada e amplificada e repetida nas inúmeras obras após o início dessa historiografia, ela exclui totalmente a participação das massas no processo de independência. Próximo, por favor. Com isso, eu trago para os senhores, né, como objetivo para os senhores, oferecer um outro olhar do processo de independência, um olhar do Norte, resgatando aspectos importantes da cultura política paraense e a participação das massas no processo de independência do Brasil no Pará. Próximo. Assim, eu vou seguir um pequeno roteiro, né? Eu vou falar inicialmente sobre o mito do isolacionismo dessas províncias do Norte. Relacionado a isso, eu vou falar alguma coisa sobre o trânsito de ideias revolucionárias no Pará. Escolhi especificamente alguns itens aqui que fizeram transitar ideias muito radicais no Pará, mais próximo do nosso processo de independência. Então, Guiana Francesa, da Venezuela, do Peru e, internamente, de Pernambuco. Posteriormente, vou falar um pouco desse sentimento político que pairava no Pará naquele momento e que recebeu o rótulo de liberalismo. E, por último, a escalada dissidente, que é o processo de adesão à independência propriamente dita, e farei uma conclusão, pequena conclusão. Bom, inicialmente, então, eu gostaria de falar sobre o desenvolvimento, a ideia do desenvolvimento autônomo da região Norte. À medida que se gestava a historiografia sobre a independência, se imaginou que as províncias do Norte se desenvolveram autonomamente dos grandes centros de poder, seja de Lisboa, seja de Salvador, seja do Rio de Janeiro, e sem contato com as outras províncias, o que não é uma verdade. As províncias do Norte, elas sempre tiveram contato, algumas vezes mais atrasado devido à dificuldade de acesso, outras vezes mais rápido, como eram os contatos com Portugal, que eram mais rápidos que do Rio de Janeiro. Mas sempre tiveram bastante contato. Para pensar nisso, eu gostaria de começar mostrando a localização. Aí está um mapa, né, da nossa província do Grão-Pará por volta do processo de independência. Deixa eu passar o slide, acho que é melhor. Então, nós temos ali um litoral a noroeste que dava saída, né, para o mar e, consequentemente, para qualquer acesso a qualquer outra província litorânea. Ao sul, nós temos uma grande fronteira com a província do Mato Grosso e de Goiás, e com rios navegáveis que mantinham o contato. A noroeste, melhor, a nordeste, nós temos uma grande fronteira com a Guiana inglesa, holandesa e francesa. Ao norte, uma fronteira com a Capitania Geral da Venezuela. A nordeste, o vice-reinado de Nova Granada, e a leste e a sudeste, sudoeste, com o vice-reinado do Peru. Ou seja, nós tínhamos vários pontos de contato de lugares que vinham com ideias bastante radicais para a época. Acresce a grande vocação para o comércio desta província, da província do Grão-Pará. Nós sabemos que o comércio, o contato entre os povos, né, pelo comércio, era também um grande veículo de ideias, de troca de experiências. E a província do Pará, desde o início da sua conquista, ela sempre teve a vocação do comércio, inicialmente baseado na sua grande quantidade de especiarias que eram coletadas desde lá dos confins dos contatos com as possessões espanholas e vinha uma grande malha fluvial centralizando para o Rio Solimões, Rio Amazonas, convergindo numa espécie de grande funil na altura do Médio Amazonas, Santarém, e até chegar no único ponto de saída em Belém, que era o porto fluvial, com saída para o mar. Toda essa rede de comércio se fazia também no sentido contrário, da metrópole, chegando em Belém e espalhando por toda a Amazônia até os limites das possessões espanholas e francesas também no norte, como nós vimos.
Uma coisa que é bastante importante nesse comércio, Portugal sempre incentivou esse contato com as províncias espanholas, porque havia interesse no escoamento da prata do Alto Peru. Esse escoamento era feito inicialmente através do Rio da Prata, e majoritariamente, mas existiam diversas rotas secundárias que passavam pela Amazônia. Um bom exemplo documental disso está na instrução secretíssima dada pelo... Esse é o nome da instrução, secretíssima, dada pelo rei Dom José I ao governador-geral, governador e capitão-general da província do Grão-Pará, em 2 de setembro de 1772, ou seja, já no final do século XVIII, na qual ele orientava a reativação do comércio de contrabando com essas províncias, justamente com o objetivo de drenar a prata. Logicamente que este comércio, intensificado no final do século XVIII, prosseguiu para o início do século XIX e foi uma grande via de contato e de troca de ideias. Esse documento é bastante interessante, porque o rei especifica, inclusive, os valores que deveriam ser pagos de suborno para as autoridades espanholas para fazer vista grossa para esse contrabando. É já disponível lá nos pods do arquivo Ultramarino, pode ser consultado. É bem interessante. Bom, com a vinda da família real, a partir de 1808, o incremento do comércio, a abertura dos portos, o incremento do comércio, mais ideias revolucionárias chegavam ao Pará. Ao ponto que o Pará, no início do século XIX, ele tinha a segunda maior colônia norte-americana no Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Ou seja, imagine cidadãos de uma república convivendo no Pará e transmitindo suas ideias para a população. Aqui só uma imagem das rotas que drenavam a prata do Alto Peru. Vocês podem ver ali do Peru para Vila Bela, Rio Guaporé, Rio Madeira, Rio Amazonas, até Belém, e daí ganhando o mundo através de Portugal. E também Vila Bela, Rio Arinos, Rio Tapajós, Rio Amazonas, da mesma forma Belém, e depois para o oceano. Eu vou falar agora de alguns aspectos de trânsito, específico de trânsito de ideias revolucionárias. Bom, vou começar pela Guiana Francesa. Após a Revolução Francesa, a colônia da França na Europa recebeu fortemente os ideais daquela revolução, e tiveram grandes agitações na província. Esta província, fazendo contato direto com o Pará, levantava medo de sublevações no Pará. Em 1794, a França aboliu a escravidão negra pela primeira vez nas suas possessões. Depois retornou e foi abolida em 1848. Mas, nesse momento, era uma grande surpresa. E isso no Pará causava aflição, com medo de levante de escravos na província. Mas não só de escravos negros, também de indígenas, que nesse momento já não eram mais escravos, mas haviam grandes contingentes vivendo em regime de servidão. E essas ideias de liberdade, de igualdade, poderiam causar sublevações no Pará. Por isso, o governo paraense ele se preocupou em tomar medidas profiláticas, ou seja, o reforço daquela fronteira com a Guiana, reforço militar, para evitar a entrada dessas ideias perigosas. Porém, com a degradação da situação na Europa, a invasão napoleônica, a vinda da família real para o Brasil, Dom João só teve uma saída para poder barganhar futuramente com a França: invadir e ocupar a Guiana Francesa, seu ponto mais fraco. Foi formado um exército majoritariamente de paraenses para invadir a Guiana Francesa. Que soldados eram esses? Homens pobres livres, índios, caboclos, de pouca ou nenhuma cultura, mas que tomaram conhecimento em loco com as doutrinas da Revolução Francesa. Esse exército ocupou a Guiana de 1808 a 1817, e essas tropas trouxeram na sua bagagem mental toda essa experiência liberal da Revolução Francesa. Na fronteira com a Guiana Francesa, formou-se vários mocambos que tinham não somente ex-escravos, ex-escravizados, fugidos da província paraense e da província
francesa, mas também indígenas que fugiam do serviço militar forçado e obrigatório e das obras públicas, e formando grandes mocambos com pleno trânsito dessas ideias de liberdade e igualdade nesta fronteira. Também vou falar um pouco sobre as influências vindas da Venezuela pouco antes do nosso processo de independência. Simão Bolívar, depois de ter sido derrotado, esteve na Jamaica, no Haiti, ele conseguiu reforço inglês e retornou para a Venezuela e conseguiu estabelecer seu QG na cidade de Angostura. E, a partir daí, foi retomando e libertando toda a Venezuela numa república, transformando numa república. Suas tropas seguiram o curso do rio Orinoco e, através do canal Caciquiare, chegaram ao Rio Negro, de tal forma que tínhamos tropas republicanas de Simão Bolívar na fronteira, frente a frente com tropas portuguesas no Brasil. Mais especificamente, no forte de São José de Marabitanas, do lado brasileiro, português, e a poucos quilômetros à frente, do outro lado, da outra margem do Rio Negro, o forte de São Carlos, dominados pelos republicanos de Simão Bolívar. Aí estabeleceu-se um contato cordial com eles. Foi feito, inclusive, um tratado de amizade e colaboração, que, por falta de tempo, acabou sendo assinado só pelo lado venezuelano, da República da Venezuela, os revolucionários de Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele fundou um jornal em Angostura, em 1818, chamado Correio del Orinoco. E ali ele fala, no primeiro número do seu jornal, sobre esse contato amistoso com as tropas portuguesas. Não preciso dizer que essa fronteira era extremamente fluida. Nós temos documentação, troca de correspondência dessas tropas, inclusive falando dos seus ideais liberais revolucionários. Mas as pessoas circulavam nessa fronteira e as ideias chegavam. Eu acessei diversos documentos dos revolucionários venezuelanos, documentos que chegaram até Belém, e foram encaminhados para Portugal. E, logicamente, todas essas ideias circularam por toda a província do Pará. Aqui, só para localizar o que eu estou falando, a fronteira ali com a Venezuela, e o ponto de contato ali, o Forte São José de Marabitanas, na margem direita do Rio Negro, e direita, imaginando que de cima para baixo, E na margem esquerda, o Forte São Carlos, dominado pelos republicanos de Simão Bolívar. Uma imagem do jornal Correio do Orinoco, na qual ele menciona esse contato amistoso e a garantia portuguesa de imutável neutralidade nas questões republicanas de Simão Bolívar. Outra influência de ideias radicais muito próximos ao nosso processo de independência vieram do Peru. Inicialmente, vice-reinado do Peru e depois República. Encerrado o processo de independência da Argentina e do Chile, foi constituída uma força expedicionária que saiu de Valparaíso em agosto de 1820, comandada por José de San Martín, com o intuito de libertar o povo peruano, transformá-lo numa república. Lutas após lutas, eles conseguiram a independência do Peru em 28 de julho de 1821. As tropas de San Martín chegaram até próximo à fronteira brasileira, às vistas de Tabatinga. Bom, nessa situação, as autoridades derrotadas da Espanha tiveram uma única rota de fuga, que foi o Rio Amazonas. Solimões, Amazonas, descendo até o Pará, de onde embarcaram para a Espanha. E, nesse trajeto, as ideias, as informações, todo o ocorrido no Peru se espalhou por toda a província.
Também as autoridades revolucionárias se apressaram em fazer contatos oficiais com os portugueses no Brasil. Eu identifiquei diversos ofícios dessa província de Torrijos, que, através do Rio Negro, chegou a Belém, né, ao governador das armas, e esse mandou para Portugal. Inclusive, tem anexos de jornais periódicos feitos pelos próprios revolucionários, de tal maneira que essas informações circularam por todas as províncias. E, para não deixar um exemplo interno, né, a Revolução Pernambucana de 1817, uma revolução bastante estudada, o revolucionário Muniz Tavares deixou uma obra muito completa sobre a Revolução, e nós temos bastante detalhes. Após a adesão da Paraíba e do Rio Grande do Norte, os alvos prioritários seriam o Pará, o Maranhão e a Bahia, de onde foram mandados emissários para todos esses daí. É óbvio que o Pará tinha contato comercial com Pernambuco e as ideias circulavam através dele, mas eu me prendi ali a documentos escritos que ficam como testemunho da disseminação dessas informações. No caso ali, é o jornal, o periódico O Português, era um periódico português, editado em Londres, e que tinha grande circulação no Grão-Pará. Esse periódico, ele simplesmente republicou todas as ordens e decretos dos revolucionários de 1817, todos os seus ideais, e, inclusive, tratou detalhadamente da forte repressão que eles sofreram, de tal maneira a disseminar tanto essas ideias que, em outubro de 1818, esse periódico foi proibido de circular no Pará, justamente por disseminar informações sobre a Revolução Pernambucana. Visto esses pequenos exemplos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse rótulo de liberalismo que apareceu na província. As ideias radicais, esse iluminismo radical que sacolejava os dois lados do Atlântico, em Portugal foi resumido na Revolução Liberal do Porto de 1820. Aquela revolução que estourou em 24 de agosto de 1820 no Porto, em setembro chegou a Lisboa. Ali foi convocado às cortes e redigida as bases de uma Constituição. É uma revolução, embora feita de cima para baixo, bastante radical. O paraense Filipe Patroni, que estava em Coimbra estudando leis e cânones, logo se prontificou a voltar para o Pará e trazer as novas da Revolução do Porto. Pelos escritos de Filipe Patroni, nós percebemos que já existiam clubes, o que eles chamam de clubes, eram associações que se destinavam a discutir politicamente as novas tendências que vinham da Europa. A adesão do Pará ao sistema constitucional foi imediato, sendo aclamado o sistema em 1º de janeiro de 1821, a primeira província a aderir ao sistema constitucional de Portugal. Notem, senhores, que o liberalismo, nesse momento, ele se traduzia quase que exclusivamente como constitucionalismo. Ser liberal seria ser constitucional. É quase que o oposto de ser absolutista. O rei tem seus poderes limitados por uma Constituição. Esse pensamento agregava a elite e as demais classes, né, com relação à união a Portugal constitucional. Estabelecido o governo das cortes portuguesas, no Pará, igual todas as outras províncias, foi extinto o cargo de governador e capitão-general da província, ou seja, deixou de ser uma única pessoa, um português, resumindo em si todo o poder da província, e passou a constituir-se um governo civil e um governo militar. O governo civil era composto por uma junta provisória, que no Pará foi composta inicialmente por 7 membros, a primeira junta, e posteriormente, como nas demais províncias, por 5 membros. Esses membros, esse governo civil, responsáveis pela administração da província, eram paraenses, eleitos por paraenses. Em contrapartida, o governo militar era representado pelo governador das armas, um brigadeiro português, que era o comandante supremo das Forças Armadas estacionadas na província. Esse esquema fortaleceu o poder local, né, dando poder aos paraenses, mas teve a sua contraindicação também.
o efeito adverso foi a cisão da elite política e econômica. Cisão feita em 3 blocos. A compreensão dessa cisão da elite política e econômica é importantíssima para que a gente possa entender o processo de independência do Pará. Então, vou falar aqui rapidamente. O primeiro grupo, o grupo mais forte, ele se aglutinou em volta do Brigadeiro Moura, governador das armas, né? Então, estava ali a elite comercial, latifundiários, e tinha como interesse a defesa dos interesses lusitanos na província, eram liberais, defensores da corte e da união constitucional com Portugal, e ferrenhos oponentes dos dissidentes do Sul, ou seja, eram liberais, constitucionais e aderentes a Portugal. O segundo grupo, muito ligado ao primeiro, se aglutinou em volta do governo civil da província, né? Eram comerciantes e proprietários médios, né? Eram também liberais e constitucionais e defendiam também a união do Pará com Portugal. E havia no meio alguns secretos dissidentes que só apareceriam depois, mas, no geral, defendiam a união com Portugal. E o último grupo, teoricamente o grupo mais fraco, se congregou em volta do Cônego Batista Campos, redator do jornal Paraense, né? E era composto por profissionais liberais, pequenos funcionários públicos e pequenos comerciantes e agricultores. Se autodenominavam verdadeiros liberais e era caracterizado, isso é muito importante, pela maior aproximação e apoio das temidas classes infantes, ou seja, era a facção mais próxima do populacho, do homem pobre, e por isso mesmo a mais temida. A sua mão. Com a disseminação da rebeldia no Sul, a elite da província, a elite política e econômica, começou a se preocupar com a classe dos homens pobres livres. Isso daí fica muito evidente ao analisar a documentação oficial na época, principalmente aquela relativa ao município de Cametá, em Belém. Eu digo principalmente porque foi onde eu mais visualizei isso. Então, eles estavam preocupados com o que eles chamavam de cabanos, que poderiam estar aderindo ao sistema do Sul, à dissidência do Sul. Foi a primeira vez que eu vi a palavra cabanos nos documentos paraenses. Bom, ali eles especificavam como desertores do corpo de primeira linha e pedestres, aqueles que compunham as companhias dos regimentos de milícias. Esse caso especificamente aqui são milhares de homens que viviam nas matas ao redor dos centros urbanos e eram recenseados para um possível alistamento nos regimentos de milícia em caso de necessidade militar. Mas, não havendo, eles eram moradores das matas, e eram os milhares. Também magotes de negros fugidos, que, segundo as correspondências, existiam muitos na região. Em outras palavras, milhares de homens pobres, livres, vivendo nas matas ao redor dos grandes centros e que tinham a tendência de aderir ao processo de separação ou dissidência do Sul. Por isso, o governo civil, o governo militar e o ouvidor da Câmara se reuniram para evitar a disseminação das ideias de independência no meio cabano. E qual foi a solução? A solução foi prisão do Cônego Batista Campos e seus seguidores, porque este era considerado o maior disseminador das ideias dissidentes entre a população pobre. A sua prisão durou apenas 2 semanas, por falta de provas, mas a prisão insuflou mais ainda os populares que foram às ruas para saudar a libertação do Cônego no dia 19 de outubro de 1822. Livre, o Cônego Batista Campos se apressou em publicar o manifesto do Príncipe Real, de 1º de agosto, no seu periódico O Paraense. Conclusão? Ele foi preso novamente. Mas no ano de 1823, ele já se afigurava com clara perda de predomínio lusitano no Pará. Em janeiro, chegou a fragata Nova Amazonas, que trouxe a carta régia com a portaria determinando que o Brigadeiro Moura
deixasse o cargo nas mãos de quem competisse e retornasse para Portugal. Ou seja, as Forças Armadas na província ficariam na mão de um paraense. Isso imediatamente mobilizou a elite política e econômica da província. Foram feitas 6 representações dos corpos militares. A Câmara Municipal de Belém providenciou mais 2 representações com mais de 300 assinaturas dos principais comerciantes matriculados na capital e diversos funcionários públicos de elevado posto. Também a Câmara de Cametá providenciou sua representação, todas solicitando que o brigadeiro Moura permanecesse na província até que um novo brigadeiro português pudesse chegar e assumir o governo das armas. Por isso, ele decidiu permanecer e informou o ministro e secretário dos Negócios da Guerra sobre o ocorrido. E foi justamente esse ofício com essas representações que eu tive acesso através do arquivo ultramarino. Confirma-se, assim, a fidelidade da elite política e econômica paraense quanto à união com Portugal e o medo das classes baixas como dissidentes. Isso nós já estamos no início de 1823. Em fevereiro de 1823, ocorreram as eleições para deputados das Cortes e também a eleição do Senado da Câmara de Belém, o que deu unânime predomínio aos portugueses brasileiros, ou seja, os portugueses europeus foram totalmente excluídos nas urnas. E a posse se deu logo em seguida, no dia 27 de fevereiro, no mesmo dia da soltura do cônego Batista Campos, o que levou uma multidão às ruas para celebrar o episódio, dando ares de saudação à independência do Brasil. A elite política e econômica do Pará só restou uma solução, um golpe político-militar, que ocorreu no dia 1º de março de 1823, derrubando o Senado da Câmara e a Junta Provisória e substituindo todos os membros por aderentes à união com Portugal. Nas palavras do brigadeiro Moura, isso eu tirei da proclamação dele, para barrar a brasilomania que havia tomado as massas. Batista Campos, nessa situação, fugiu para as matas. Agora nós vamos para a escalada dissidente, que é o processo de independência propriamente dito. As massas voltaram a pressionar. No dia 14 de abril de 1823, ocorreu a revolta do Regimento de Infantaria número 2 com a proclamação da independência em Belém. Conforme documentos coeros, concorreram um grande número de brasileiros em combinação aguardando o levante. O brigadeiro Moura organizou uma resistência que logo passou ao domínio, visto o maior quantitativo de armas de fogo, onde tem maior concentração econômica, maior concentração de armas de fogo e, consequentemente, isso desbalanceia. Foram feitos prisioneiros 130 da Praça do Esquadrão de Cavalaria e do Regimento de Infantaria número 2, mais 36 pessoas, entre essas alguns oficiais com maior posto de capitão, 9 civis e um escravo. É interessante, eu não tenho mais informações sobre isso, é o que estava no relatório, mas é interessante ver um escravo lutando ombro a ombro com o capitão pela independência do Brasil. No dia seguinte, 15 de abril, foi realizada uma parada com uma proclamação, né, na qual o brigadeiro Moura dizia, né, isso aqui eu tirei também da proclamação, que condenava os indignos facciosos, né, que haviam proclamado a independência do Brasil e a obediência do iludido príncipe, que hoje se acha revestido de fanático manto imperial. Esta era a visão da elite política do Pará em 15 de abril de 1823. Vencidos na capital, a massa se levantou também no interior. Em 28 de maio de 1823, ocorreu a revolta em prol da independência na vila de Moaná, Ilha Grande de Joanes, hoje Ilha de Marajó. O governador militar foi preso e a independência foi proclamada na ilha. As autoridades foram destituídas e organizada a resistência em várias vilas. Da mesma forma que a outra, Belém preparou um contra-ataque e uma grande expedição fluvial foi organizada pelo brigadeiro Moura, que contou com cerca de 180 praças de primeira linha e mais 80 soldados. A revolta foi debelada em meados de junho. Foi uma revolta maior, mais demorada, no interior, e é muito pouco estudada. Eu consegui mais informações através desse jornal O Liberal, que não é o jornal O Liberal que existe hoje no Pará, é um jornal que foi constituído com a prensa tomada no paraense, e que só saiu 14 volumes naquela época.
um jornal desconhecido da historiografia e que apenas Palma Muniz informa saber da existência dele através de um documento, mas que nunca tinha sido visto. Eu encontrei 3 exemplares de jornais em correspondência do Brigadeiro Moura, e nesse exemplar de 19 de junho de 1823 informa 39 presos na fragata Leopoldina, 49 presos a caminho da capital, 141 armas apreendidas, entre espingardas, espadas, arco e flecha, machados, facões e cacetes. Eu fui questionado durante a minha dissertação, durante o meu mestrado, sobre se essas revoltas eram realmente pela independência ou se eram apenas revoltas militares por falta de soldo. Felizmente, nesse jornal foram publicadas algumas ordens que foram tomadas aos revoltosos. O brigadeiro Moura mandou publicar para demonstrar que realmente havia uma revolta pró-independência. E eu coloco 2 aqui. Uma delas diz assim: o nosso augusto imperador, o senhor Dom Pedro de Alcântara. A outra diz assim: estamos na freguesia de Moná, todos da parte do nosso imperador no Rio de Janeiro. O que não deixa dúvidas de que essas revoltas eram em prol da independência. Essas revoltas em prol da independência e suas consequentes derrotas confirmam o posicionamento das camadas mais baixas em favor da independência, bem como o posicionamento da elite política e econômica a favor da união com Portugal. Então, nós estávamos em meados de julho de 1823 e o Brasil, o Pará, estava aderente a Portugal. Essa situação começou a modificar no dia 13 de julho de 1823, porque chegou um navio informando que as cortes em Portugal haviam sido banidas e havia sido restaurado o absolutismo em Portugal. Nesse momento, o liberalismo existia no Pará, mas não existia mais em Portugal. O maior defensor da união com Portugal, o constitucional Brigadeiro Moura, ficou sem ter o que defender, convocou a junta de governo civil, que deliberou pelo apoio ao monarca, ou seja, deu as costas para ele. O Brigadeiro passou a atacar o regime português pelo periódico liberal e tentou, sem sucesso, convencer os comandantes dos corpos militares a fazer a resistência. Esse documento é bastante interessante, é uma correspondência do ouvidor-geral da província ao rei de Portugal, Dom João VI. Ele diz: Moura, o Brigadeiro Moura, governador das armas. Moura disse a 2 membros da junta provisória, Francisco Custódio Correia e Joaquim Antônio da Silva, que com esta mudança ele se considerava perdido pelo que tinha feito em favor do sistema constitucional e que, se não tivesse mulher e filhos, de certo fugia para a América Inglesa, e mais algumas coisas ofensivas à sagrada pessoa de Vossa Majestade. Mais à frente ele diz: conta-se publicamente nesta cidade que Moura é que tem dirigido os discursos incendiários e tendente a revoltar o povo contra a Vossa Majestade, que se acha nos 3 periódicos que tem a honra de oferecer a Vossa Majestade. Lamento, nunca foi encontrado esses 3 periódicos. Mas dá para perceber que o grande apoio estava mudando. Diante dessa nova situação, a elite política civil sem a menor condição de defesa contra o novo levante popular, pois sem poder contar com o Brigadeiro Moura para agrupar os meios militares, seria facilmente esmagada pelas massas. A saída era mudar de lado e aderir à independência naquele momento em que a facção de Batista Campos, herdeiros naturais da independência, estava desarticulada e o próprio Batista Campos, o cônego, encontrava-se foragido. Mas como fazer isso, se até aquele momento a elite política e econômica havia lutado ferozmente contra a dissidência de Portugal? Precisava encontrar uma saída honrosa para mudar de lado, ou perderiam tudo e seriam considerados estrangeiros na sua própria terra. Precisavam de um milagre, e o milagre chegou. No dia 10 de agosto de 1823, às 22 horas, fundiu próximo à Fortaleza da Barra o Brigue Maranhão, comandado pelo capitão-tenente Greenfield. O ardil da esquadra imaginária já é bem conhecido. Formou-se um conselho que participou o governador das armas, a junta de governo civil, o ouvidor, o bispo e outros notáveis para decidir o destino da província. Decidiu-se quase que unanimemente pela adesão ao Império do Brasil, proclamando a adesão em 15 de agosto de 1823. O Brigadeiro Moura votou negativamente em separado pelo escrito, mas nada fez para impedir, considerando voto vencido. A ameaça da esquadra imaginária resolveu o problema de todo mundo. A elite política pôde mudar de lado, sem nada perder naquele momento em que a facção do Batista Campos estava desarticulada,
E o brigadeiro Moura não precisaria lutar por aquilo que não acredita. Ele votou em separado e falou bem claro, está escrito lá, que um navio não é a mesma coisa que uma esquadra. Então, aquele navio que diz que tem uma esquadra precisa ser checado. Ele sugeria que fosse mandado um navio parlamentar para checar a existência da esquadra, e daria tempo para isso. O local que foi estabelecido, que foi informado que estava essa esquadra, Baía do Sol, se não fosse de barco, a cavalo dava 4 horas, então teria como ter sido checado. Mas não foi checado, e preferiu-se acreditar na esquadra imaginária e mudar de lado. Conclusão. O povo paraense teve diversos contatos com correntes de ideias políticas radicais que predominavam o sentido liberal, incompatível com a dominação portuguesa e com o absolutismo. Assim, é lícito dizer que a independência do Brasil, no Pará, foi fruto da ação da elite local. Sim, foi. No entanto, deve ser mais bem compreendida ou percebida como a atuação das massas, forçando a elite, muito a contragosto, a essa decisão. E assim, eu encerro minha exposição de hoje. O presidente do Instituto, nosso palestrante, tomando lugar à mesa do centro do palco. Não, só deixa eu falar que ele falou muito. Cadê o general Rui Moura? Rui Moura, meu amigo, falou muito aqui do Brigadeiro Moura. Aqui. Você foi o nome mais falado aqui. Quem sabe não é um antecedente seu aí. Foi o nome mais falado aqui, foi o Brigadeiro Moura. Não tenho notícia do Brigadeiro Moura na minha família. Os debates serão conduzidos de maneira informal, bastando que os presentes no auditório em realizar perguntas, levantem uma das mãos. E os assistentes virtuais marquem com a mãozinha na tela do computador. Para isso, o Gomes vai me ajudar aqui. Requeremos a necessidade que as perguntas sejam claras, precisas e principalmente concisas, a fim de permitir que o maior número de participantes possam questionar o nosso debatedor. Bom, então vamos lá. Primeiro debatedor, o nosso confrade Pedro Berro. Segue o senhor Lázaro. Posso falar? Pode. Parabéns aí, Coronel Marco Túlio, muito interessante essa abordagem aí, falando aí sobre a província do Grão-Pará, e a gente refletir, né, como isso é tão distante, poderia ter alguma influência no pós-independência, né? Mas 2 questões me chamaram a atenção bem no início da apresentação, em que você fala do isolacionismo dessa província e cita a tomada lá da Guiana Francesa pelo Dom João VI. Essa é uma das questões. Eu sempre entendi que a tomada da Guiana Francesa pelo Dom João VI foi uma representação ao que Napoleão fez com Portugal. E a outra é que o senhor cita também a presença de norte-americanos lá na província do Grão-Pará também. Eu gostaria de saber essas 2 questões, porque uma é muito antes da independência e uma é muito depois, né? Porque a invasão da Guiana ela se dá, acho que em 1809, 1810, bem antes da independência. E a presença dos americanos em conhecimento é uma Guerra da Secessão, lá para 1867, uns 40 anos, vão aparecer norte-americano no Pará. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas 2 questões, se for possível. Muito obrigado. Bom, primeiro, esclarecer um pouco mais a questão do isolacionismo, porque, como deu para perceber, parece que foi bem corrida e algumas coisas não ficaram muito claras. Primeiro, a ideia de isolacionismo das províncias do Norte é uma das coisas que eu quero rebater aqui. É um mito. Elas sempre tiveram contato, seja com o exterior, ou com as outras províncias, ou com Portugal, propriamente dito, ou com os centros de poder. Então, isso é um mito.
Com relação à Guiana Francesa, eu estava procurando ali alguns exemplos de influência de ideias radicais que circularam na província mais próximo do nosso processo de independência. Sim, a Guiana Francesa foi uma represália à invasão napoleônica. Foi um motivo, foi digamos assim, um trunfo. Ocupar a Guiana Francesa fazer com que Portugal tivesse um trunfo para negociar futuramente com a França. Esse trunfo foi usado depois. E a relação que eu estou colocando ali é o seguinte: havia sido feito medidas profiláticas para evitar que as ideias da Revolução Francesa descessem para o Pará, reforçando militarmente. Mas, a partir do momento que os soldados paraenses ocuparam durante vários anos, de 1809 até 1817, a Guiana Francesa, eles tiveram contato direto com essas ideias lá. Ou seja, anulou-se o efeito das medidas profiláticas, porque esses soldados eles vieram com essa bagagem mental para o Pará. Então, é isso que eu estou me referindo. A tomada da Guiana ela acabou acabando com o efeito profilático de isolamento dessas ideias. Acabou trazendo as ideias direto para dentro do Pará. E pior, trouxe através das camadas mais baixas, as consideradas mais perigosas, mais fáceis de se revoltarem e subverterem. Com relação à presença de norte-americanos, ela é relatada a partir de 1808, no Pará. Tem obras muito antigas do Ladislau Monteiro de Baena, que é publicado em 1838, que fala sobre isso, e tem missionários estrangeiros que estiveram no Pará no início do século, que também comentam sobre isso daí. Na verdade, essa colocação de segunda maior colônia norte-americana, eu tirei de um relato do início do século XIX de um missionário que estava pelo Pará. Então, assim, os ingleses e os americanos estavam lá muito antes do que a gente está imaginando. No início do século, eles estavam lá, em Belém. E outra coisa, eu não falei, mas os ingleses estabeleceram grandes companhias de comércio no Pará, logo após a abertura dos portos. A Inglaterra era uma monarquia liberal. Essas ideias também circulavam através dos ingleses moradores no Pará, e eram muitos, não eram poucos. Eu não sei se eu respondi totalmente a pergunta. Sim, eu estou muito satisfeito. Muito obrigado e parabéns. Próximo debatedor, o senhor Lázaro, por favor, seu nome completo. Qual é o seu nome completo, por favor? Lázaro Marbaques Oliveira. Coronel, depois disso, com relação a Dom Pedro I, como que se comportou a província do Pará? Essa pergunta, eu acho que é a pergunta mais importante da história do Pará. Eu vou dizer por quê. Nesse momento, no momento que precedeu a independência, havia uma disseminação de ideias de liberdade. Era o liberalismo concebido à sua moda pela população, não é o liberalismo que a gente conhece hoje, é o constitucionalismo concebido à sua moda pela população. E eles queriam essa liberdade. Imagine uma população pobre, oprimida, majoritariamente de índios ou caboclos, explorado pelo elemento português, e que sonhava com liberdade. Essas ideias, elas ficaram muito fortes no Pará e ficaram fortes por algumas décadas depois da independência. No momento da independência, alguns projetos de futuro foram delimitados. Tem um pesquisador, André Arruda Machado, que ele tem uma obra que, inclusive, chama-se Esquadras Imaginárias, que ele fala especificamente sobre esses projetos de futuro. Então, para a população, o projeto de futuro da independência era o único que ficou viável. Uma independência total do Pará, que até chegou a ser proposta pela França uma década depois, a união com o Maranhão e a secessão do restante do Brasil, nada disso ficou viável. E a união com Portugal não era mais desejável pela população, pelo menos as camadas mais pobres. Então, a independência, o
o movimento que estava correndo no Sul ficou o único projeto viável, mas não era a intenção total da população. Eles queriam mais liberdade. Então, o que aconteceu na década seguinte, após a independência e até, digamos, até a década de 40, até o final de 1839, essa população ela queria algo mais do que a independência do Brasil. Então, ela continuou se rebelando, mesmo na independência, a tal ponto que a Confederação do Equador, em 24, ela fez grandes apresentações, digamos assim, dentro da população paraense. Né? Então, ideias liberais mais radicais, ideias mais baseadas no iluminismo radical, estavam mais próximos do ideal da população. É por isso que, em 35, a população se rebela contra o Império, começa a cabanagem, que vai até 39, final de 39, 40. Porque o ideal de liberdade deles estava além da independência do Brasil. Tá? A independência do Brasil ela ocorreu em 22, mas demorou quase 2 décadas para ser totalmente consolidada em termos de nacionalidade, chegando até a década de 1840. Então, por isso que eu digo que essa pergunta é uma das perguntas mais importantes da história do Pará. Não sei se eu esclareci. Terceiro debatedor, o general Rui Moura, segue-se o desembargador Espelho Torres. Muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir com condições. Muitos parabéns ao Sr. Coronel pela apresentação, gostei muito, realmente aprendi verdadeiramente relativamente às características do Grão-Pará e às medidas de pós-independência, pelo menos pós-1822. Eu gostaria de fazer aqui assim uma questão. No seu slide de conclusões, afirma que a população do Grão-Pará era contra o poder absoluto, contra a monarquia absoluta, e apoiando os ideais da independência. E falou agora mesmo também relativamente à população do Grão-Pará, face à influência que tinha, apoiava ideias radicais liberais. E eu só queria que me esclarecesse uma coisa, que em Lisboa, nas Cortes de Lisboa, quem dominavam eram exatamente os radicais liberais que tinham feito a Revolução do Porto de 1820 e que, exatamente por serem radicais, uma das coisas que... Está alguém a falar em simultâneo. E que, exatamente por serem radicais, uma das suas decisões foi forçar Dom João VI a retornar a Lisboa. Mais tarde queriam forçar também Dom Pedro a regressar a Lisboa e queriam que o Brasil regressasse à pauta colonial e que, apesar de serem radicais liberais, tinham, por certo, por trás o interesse económico relativamente aos portos do Brasil e ao comércio do Brasil. Parece então haver uma contradição aí relativamente à sua conclusão. É que em Lisboa estavam os radicais liberais. Podíamos esclarecer. Muito obrigado. Sim, eu entendi a pergunta. A palavra radical, né, ele é muito difícil de localizar. O que é radical? Normalmente, a gente toma como radical uma mudança de grande profundidade, mas também uma mudança abrupta. Aquilo que está vindo de mudança e que está bem diferente do que nós temos aqui agora, isso é radical. A Revolução do Porto, ela parece uma revolução conservadora, feita de cima para baixo, mas os ideais constitucionais são extremamente radicais. Não podemos dizer que a Revolução do Porto não foi radical. Ela foi radical, sim. Ela limitou o poder absoluto através da Constituição e também trouxe direitos para o cidadão. Ao que nós tínhamos naquele momento é uma revolução extremamente radical, sim. Com relação a radicais, né, a ideias radicais vindas do iluminismo, por exemplo, a ideia de república, isso é extremamente radical no meio monárquico. Né? A ideia de representatividade que tinha na Revolução do Porto, isso é extremamente radical. Né? Agora, a radicalidade que eu estou falando não é só essa. A radicalidade que eu estou falando é um pouco mais complicada, porque é a recepção
que o povo, normalmente inculto, teve dessas ideias e adaptou para si, para a sua vivência. Né? Então, por exemplo, o caboclo paraense radical era não ser explorado. Radical era não ter que trabalhar até a morte, né, num reduto, preso, como o arsenal de marinha, por exemplo, que existia em Belém no final do século XVIII, em que os indígenas não eram escravos, mas eles viviam presos ali para produzir navios. O Pará produzia navios muito grandes no final do século XVIII. Então, assim, eles não eram escravos, mas também não podiam ir e vir e trabalhar o dia todo. Então, assim, a concepção de radicalidade ela é diferente para cada um. As cortes exigirem a volta de Dom Pedro, por exemplo, isso é radical no sentido em que mantém um projeto deles lá, que é um projeto bastante radical. Né? Aceitável ou não para o Brasil, isso aí é outra questão. Para a gente que queria a secessão, a separação, não era aceitável. Mas para Portugal isso também era radical. Com relação ao projeto colonial, eu não tenho certeza se eu posso considerar a atitude das cortes como uma volta ao projeto colonial. Isso daí é um discurso político que foi utilizado à época e hoje em dia ainda aparece nos livros de história. Mas eu tenho cá minhas dúvidas com relação a isso daí. O Brasil, né, fazia parte do Reino de Portugal naquele momento, né, era parte constitutiva do reino, e eles não tinham interesse de que fosse separado. Algumas coisas que nós temos que entender das nossas partes. Né? Minha mão está aqui para servir o meu corpo. Minha cabeça e meu cérebro estão aqui para servir o meu corpo. O Pará e o Brasil, naquele momento, também deveriam servir à monarquia, a menos que Portugal quisesse a separação propriamente dita. E não era verdade? Então, assim, eu não sei se isso aí é considerar como um projeto radical, é um projeto de retorno ao colonialismo. Eu não acredito. E mais, tenho certeza que foi um discurso, né, utilizado na época, e muito bem utilizado pelos grupos que queriam a independência, foi muito bem utilizado na época, e fazia sentido para a gente que queria um Brasil independente. Né? Então, assim, eu acho que as duas coisas, né, os dois processos, eles têm a sua razão de ser. Né? O radicalismo de lá e o radicalismo daqui são diferentes. A união com Portugal era um negócio que era lícito e legal para Portugal. A separação do Brasil de Portugal era um negócio que era lícito e legal para o Brasil, né? Pelo menos para os grupos que queriam a separação. Então, assim, são pontos de vista. A mesma coisa do Brigadeiro Moura. Eu não estou falando que o Brigadeiro Moura lá no Pará foi um traidor, não. Ele foi super leal às suas ideias. Ele era liberal, constitucional e defensor da união com Portugal constitucional. Ele foi leal aos seus princípios, mesmo quando jogou a toalha e desistiu do Pará, porque Portugal voltou a ser absoluto, que era contra as suas ideias. Né? Então, assim, o Brigadeiro Moura não ajudou o Brasil a se separar, né? O Pará a se separar. Ele foi leal às suas ideias. E, por ocasião daquele processo de independência, de adesão, foi bastante, digamos assim, propício, né, para os brasileiros que queriam a união com o restante do Brasil. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, respondeu. Na realidade, há uma série de contradições em toda a época, quer dentro do Brasil, quer dentro de Portugal, e principalmente dentro de Portugal. Sem dúvida nenhuma que a situação que, quando eu digo a radicalidade das cortes, se impõe logo a partir de 1821 e de 1822, durante 1822, é no facto de eles pretenderem, ou as cortes pretenderem, que não havia um Brasil uno. O que havia era várias províncias que deveriam responder a Lisboa. E daí a tentativa de chamarem a Lisboa Dom João VI e chamarem o Dom Pedro, reduzindo a importância do Rio de Janeiro como polo unificador do Brasil. E isso realmente foi radical. Não sei se concorda comigo. Concordo plenamente.
as províncias brasileiras não era o Brasil naquele momento. O processo ele se deu com o tempo, pouco a pouco. E o que Portugal queria era mantê-las divididas para unificar na monarquia portuguesa, no Império Português. Exatamente, com duas visões opostas. Eu não leio isso bem como uma vontade de Portugal, porque tal como no Brasil existia uma dicotomia entre quem pretendia manter a sua ligação e a relação à monarquia em Lisboa e outros que pretendiam a unificação do Brasil e a independência do Brasil, também em Portugal havia uma luta entre partidos diferenciados com ideias diferentes, não havia uma ideia única. Tanto que é que em 1823 e em 1824 vão acontecer revoltas e golpes de Estado, como a Vila Francada e como a Abrilada, contra as próprias cortes, não é? Portanto, não é uma ideia unificada de Portugal e de Lisboa, é uma ideia de um partido político que num determinado momento tem as rédeas do poder. Mas concordo absolutamente com o que diz. Obrigado, general. Quarto debatedor, o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Segue-se a professora Ana Carolina Loz Leite, última debatedora. Senhor, meus parabéns, coronel. Muito interessante a sua palestra. O senhor é AV? Sim. Então, eu posso dizer que uma curva ascendente à esquerda em direção ao céu. Porque se não for aviador, não sabe o que eu estou a falar. Mas duas coisas ficaram, vamos dizer, não subjacentes, mas ficaram a 10 mil pés. E isso... O primeiro deles é o seguinte: o quilômetro de Palmares era coisa de 200 anos antes. Aliás, mais, porque houve um período que foram 150 anos. Mas o fato é que ali houve um escravo numa determinada situação. Um escravo. Vossa Excelência disse com toda clareza classes pobres. Ou seja, seriam os caboclos. Seriam os caboclos. E a vinda de americanos já seria o que veio acontecer 30 anos depois, com a Guerra da Secessão, que havia um plano de transladar todos os negros americanos para a Amazônia. Este plano existiu e ele, evidentemente, perderam, aqueles que tinham o plano perderam. Mas me ocasionou uma certa curiosidade o que faziam esses americanos 30 anos antes da Guerra da Secessão e se, de alguma forma, assim como o quilômetro dos Palmares, com as suas estratégias, que demoraram aí 100 anos, né? Mas o fato é que, se esses dois fatos se convergem para um pouso tranquilo. Desculpe as expressões, mas essa é a minha amante, a aviação. Bom, com relação a escravos, né, eu comentei, porque eu achei muito interessante o relatório do Brigadeiro Moura citar um escravo lutando ao lado de militares pela independência do Brasil. Existe uma pesquisadora no Pará, Magda Ritt, e ela trata muitas coisas com relação à classe do cabano. O cabano ele vai desde o homem pobre, do escravo, homem pobre, o médio, é uma classe muito difusa, até proprietários ricos, né? Então, assim, talvez fosse de se esperar que mais ex-escravos lutassem, mas isso não aconteceu naquele momento no Pará. Existem alguns estudos específicos sobre isso daí, isso não aconteceu naquele momento no Pará.
desculpa, não aconteceu ou o senhor não tem dado? Assim, Isso é muito importante. Olha só, eu desconheço na historiografia, né, casos de quantitativos grandes. Existem alguns casos específicos, tá? Tanto no processo de independência, quanto na cabanagem, de presença de escravos e ex-escravos lutando, tanto pela união com o Brasil, né, em 23 no Pará, quanto para a separação em 35 no Pará, né, 35 até 40. Mas não são em grande número, não aparece na historiografia nem nos documentos. Agora, uma coisa eu posso te falar, na documentação da época aparecem muitos quilombos, a região toda. Aí sim, eu acho que tem uma conexão com a história de Palmares lá 200, 300 anos antes, porque a resistência, o espírito de resistência do negro sempre fez com que ele fugisse e formasse quilombos. E no Pará não foi diferente. Um quilombo muito famoso no Pará, que hoje em dia é Maranhão, Turiaçu, né? Demorou bastante tempo. Na fronteira da Guiana, tiveram vários, tem pesquisadores que estudam isso daí. Então, assim, e na documentação a gente encontra, vira e mexe, a gente encontra formação de exércitos, de expedições para ir debelar quilombos ao redor de Belém, né? Belém e outras cidades mais próximas ali. Então, tem muitos, mas lutando pela independência, assim, realmente não aparece, a menos que seja um caso ou outro, né? Então, assim, quando eu falo das classes, dos homens pobres, livres, né? Ou qualquer outro nome que a historiografia da época, que muito malvada com eles, né? Da classe infame, qualquer coisa assim relativa aos mais pobres, né? Então, essa parcela da população de pouca cultura que vivia nas matas ao redor, né? Ou naqueles pequenos sítios ao redor dos centros urbanos, é desse que eu me refiro, e essa era a parcela temida no processo de independência e que o Cônego Batista Campos acabou tendo bastante acesso. Né? Eram majoritariamente caboclos mestiços, né? Como quase toda a população do Pará. Com relação a americanos, eu citei o fato americano por causa da questão do comércio, né? Eles vinham aqui, eles eram de uma república, estavam aqui com suas companhias de comércio para tratar de comércio, mas as ideias estão nas cabeças e saem pelas bocas, né? Então, assim, as ideias se multiplicam, né? O contato do comércio traz a troca de experiências e a troca de ideias. É por isso que eu achei interessante observar que tinha a segunda maior colônia isso logo no início do século XIX. Obrigado. Quinta e última debatedora, a professora Maria Carolina Loss Smith. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, te agradecer, eu acho que foi enriquecedora a nossa tarde, pelo menos a minha. E eu vou ao encontro do desembargador em relação, me chamou a atenção, e é muito mais uma provocação, o fato de aparecer um escravizado. Eu não sei se é o interesse do teu estudo, né, mas fica bem a título de provocação mesmo, porque a gente está falando de relações de poder, né? Quando a gente fala de pessoas pobres, a gente está falando também dessas pessoas, seu lugar naquela sociedade. Então, estou falando de pessoas pobres, mas eu também estou falando de que cor essas pessoas são, né? Então, já partimos desse princípio. Quando me aparece, através de você, né? Através do Moura, que eu estava chamando ele de chatão aqui, por sinal. Quando ele traz um escravizado, me parece muito mais por ser uma propriedade de alguém que está a serviço de alguma coisa do que propriamente uma luta contra o regime ou a favor de um ideal, enfim. É mais ou menos isso. Se você tem interesse em ir adiante, se tem dados sobre isso, vou também ao encontro do desembargador. Eu acho que a história apaga, e apaga muito bem, né? Nós somos muito falhos na nossa história. Talvez não é à toa que a gente não saiba de mais coisas a respeito sobre os escravizados e esses homens, ou entre aspas, homens pobres, que a gente sabe de quem que a gente está falando. Mais uma vez, obrigada. Essa questão é muito difícil por não ter registros, né, ou não serem conhecidos os registros. Mas eu citei aqui uma historiadora, Magda Hitch,
no trabalho dela, ela fala justamente sobre isso aí. Ela menciona, só que não é no processo de independência, é na cabanagem, né, de prisão, né, na repressão, a prisão de, sei lá, alguns escravos, 4 escravos, se não me engano. E esses escravos, eles estavam por um ideal ou estavam lutando pelos seus senhores? Então, assim, ela levanta essa questão, por exemplo, o primeiro presidente cabano, José Moncher, ele tinha escravos e ele utilizou seus escravos na guerra cabana. Provavelmente, sim, eles estavam ali porque eram escravos de José Moncher, né? José Clemente Moncher foi o primeiro presidente cabano. Mas, assim, é possível não, na cabanagem a gente tem alguns registros até de líderes negros, né, ex-escravos negros, mas a própria Revolução Cabana, ela não é nesse sentido, né? O terceiro presidente cabano, por exemplo, ele manda executar um dos líderes negros por falar de liberdade. É complicado. Então, assim, não há muitos registros. E na independência, o único registro que eu vi de escravo lutando foi esse daí, mas o Brigadeiro Moura, no relatório dele, não cita mais nada, não tem nenhuma informação. Mas, assim, é interessante e é empolgante imaginar quais são as possibilidades. Está lutando pelo seu senhor, está lutando por um ideal, está lutando pela independência, mas, por enquanto, na maior parte das vezes, eu acho que vai ficar só no imaginar, porque eu desconheço documentação que dê um amparo para pesquisar melhor isso. Pode ser que já tenha alguém pesquisando nessa área daí, já se aprofundando e tenha mais conhecimento, mas dessa área não tem. Estão findos os debates. Antes do encerramento da sessão, convidamos os confrades, confreiras e assistência para a próxima atividade do nosso Instituto, dentro do projeto 2022 Brasil 200 anos de Independência, que será realizado no dia 23 de agosto, terça-feira, com a palestra Diplomacia e Natureza no Bicentenário, a ser proferida pelo professor doutor Oswaldo Munteal Filho. Reiteramos a necessidade que todos preencham as relações de presença que se encontram no corredor e aqueles do meio virtual que coloquem o nome completo. O presidente do Instituto apresentará os agradecimentos ao nosso palestrante e encerrará esta sessão ordinária. Bom, meus amigos e amigas presentes aqui no nosso auditório, a câmera está ali, né? Aqui faltava ter aquela luzinha, né? Olha para lá. Só que esse negócio aqui na cara. Tudo bem, não tem problema não. Ilumina, né? A gente fica mais claro. Não sei se estão me vendo lá, mas está vendo tudo tremendo. Aos senhores e senhoras que estão aí. Estão todos dizendo que estão vendo. Ok. Pela internet. Mais uma tarde maravilhosa dentro do nosso projeto. Eu já estou talvez até sendo repetitivo nisso, né, que agora está fazendo um ano, agosto de 2021, foi quando pela primeira vez surgiu essa ideia da gente fazer esse seminário. Eu me recordo que a gente começou a convocar o nosso pessoal, né, para fazer as palestras, organizar o escopo dessa que a gente chama de maratona, e que a gente está vendo aqui comprovadamente como nós somos felizes nessa escolha. Porque aquilo que eu falei, cada palestra vai acrescentando um pedacinho de conhecimento. Muita coisa a gente não sabia e estamos sabendo agora, né? Estamos aprendendo. Portanto, nós somos felizados, somos privilegiados. Nós que estamos aqui, o privilégio de estar aqui, e nós que estamos aí no meio virtual também, estamos nesse nosso instituto, acompanhando passo a passo essa nossa maratona. Maratona essa que, quando chegar no fim, a gente vai ver o quanto mais nós estaremos, número 1, enriquecidos culturalmente de conhecimentos, e número 2, festejando o nosso bicentenário, né? Com todos os problemas que a gente tem aí hoje, o nosso grande país, e para a gente entender mais um pouquinho o milagre que já foi dito por um grande historiador aí, essa unidade nacional num país desse tamanho. Isso consubstanciado nas nossas palestras e no nosso livro, né? Mais os nossos percorridos históricos, que eu lembro sempre que a gente já fez um em Minas Gerais e agora vamos fazer o de São Paulo. Então, ao final disso tudo, nós estaremos todos maiores. Nós, mais ainda, porque estamos tendo esse conhecimento, o nosso país, como temos comemorado, e nós todos,
por estarmos participando desse processo do nosso instituto e aqui do nosso clube militar também, como bem disse o nosso presidente do clube hoje, que a gente está parceiro nisso. Nós, Instituto, Clube Militar, a nossa Liga de Defesa Nacional, que está aí também, nosso Instituto Amazon Brasilis, os nossos institutos históricos geográficos estão conosco, o de São Vicente e o de São Paulo, que estão aí. Né? Esqueci de alguém? Tem uma olhada no meu livro, mas se eu esqueci, tudo bem, né? Não sei se eu esqueci, falei da Liga, do Amazon Brasilis, do clube, nós, histórico geográfico, São Paulo, São Vicente e as outras entidades parceiras da nossa TPH-SEX, que está nessa semana também fazendo um outro seminário lá em São Paulo, esse lá em São Paulo específico sobre o José Bonifácio, que já foi objeto de estudos nossos aqui em Ceará. Então, semana que vem nós prosseguiremos e lembramos que, então, nos dias 29, 30 e 31, aqui, aí serão 3 por dia, aí é maratona mesmo, com café no meio. Um cafezinho, que a gente vai ter o nosso café cultural. Aqui tem café cultural, não tem coffee break. Todo mundo sabia aí. Eu andei falando meio com coisa aí, porque alguém me apareceu hoje aí com um coffee break aí, que é contra os nossos princípios, ainda mais quando a gente fala de identidade cultural, da nossa independência, mas eu não vou adiantar a minha palestra do que eu falo, entre outras coisas, falo isso. Então, Batista, só tenho que te agradecer você ter vindo aqui, que é uma viagem, né? Sair lá dos Afonsos, né, para vir aqui, nesse trânsito um pouquinho tranquilo, né? Você vai enfrentar a Avenida Brasil agora, vê se olha isso, você vai pela Avenida Brasil ou por dentro? Às vezes é mais longe aqui, as coisas aqui são mais longes do que eu, por exemplo, quando eu estou lá em Toledo, eu vou até Cascavel, às vezes até Foz do Iguaçu, gasta menos tempo do que aqui para ir até pegar essa Avenida Brasil engarrafada, o pessoal que mora em Niterói. Mas isso faz parte da vida, né? O país é grande, alguns problemas são grandes também. Então, você ter saído de lá, estar aqui conosco hoje, só é motivo de alegria para a gente. E mais esse banho de conhecimento que você nos deu. Quero, então, te entregar o seu diploma, os nossos cumprimentos. Vamos lá tirar a nossa foto, né? Nós temos o nosso fotógrafo aí, ad hoc, né? Como diz o Rafael, aí, ad hoc ou ad hoc, eu já ensinei o latim. Uma salva de palmas, então. Parabéns, hein? Muito obrigado. Só para encerrar, agradecer a todas e todos que estão aqui presentes e que assistiram também pela internet essa oportunidade de me ouvirem falar de um tema que eu gosto tanto. Obrigado. Você está aumentando o banco de horas, o banco de horas está aumentando. Daqui a pouco o Cláudio vai aposentar os cantores. Né? Então, deixa eu aproveitar esses 5 minutos que faltam aqui. Vou me dirigir ali à internet novamente, quem não ouviu o meu aviso. Então, dias 16, 17 e 18 de novembro, em Chuí, no Uruguai, o 13º Encontro Internacional de História sobre as Operações Bélicas da Guerra da Tríplice Aliança. A comitiva do IGHMB será formada, nós vamos sair de Porto Alegre, né? Temos um hotel em Porto Alegre e uma van para nos levar até Chuí e voltar. Atenção, nós teremos um preço reduzido no hotel, portanto, as reservas no hotel serão feitas centralizadamente pela nossa equipe do nosso instituto, vai ser a nossa comitiva. Eu vou divulgar esta semana e vamos receber as adesões, quem está interessado. Quantos estiverem interessados, esta quantidade vai nos dizer o tamanho da viatura que nós vamos providenciar, tá? E a quantidade de aposentos que nós vamos reservar a preço melhorado, vai ser um preço diminuído, reduzido para nós. Vai ser um pacote, hotel, alimentação, então será a comitiva. Repito, vou divulgar isso ainda e aviso aos nossos confrades que não se preocupem de ficar se antecipando. Quem quiser ir por conta própria, óbvio, fica à vontade. Tá? Mas nós vamos fazer um modo mais prático. É muito mais fácil irmos de Porto Alegre do que ir a Montevidéu, porque o custo é bem maior. Bem? Então, aguardem as informações. E, mais uma vez,
o dia 1º de setembro, ainda estamos com a nossa programação feita e será o lançamento do livro. E o livro depois ficará aqui, o pessoal que mora no Rio de Janeiro virá aqui buscar. Então, muito obrigado a todos. E uma novidade, quem está na internet agora vai ficar com um cafezinho em casa. Mas aqui, quero lembrar que aqui no nosso cafezinho agora, nós providenciamos, foi uma doação minha, né, para o Instituto, que está aqui disponível, aqui um forno, né, e nós vamos ter o nosso pão de queijo agora. Hoje é uma novidade. Então, hoje o nosso café tem pão de queijo, uma homenagem a Minas Gerais. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço aos amigos que estão aí na internet.